Nesta aula, nós vamos ver um conteúdo muito importante, conteúdo chamado figura de linguagem. Na verdade, o que é figura de linguagem? Figura de linguagem são formas estilísticas usadas para tornar a comunicação mais bonita e dar mais ênfase à comunicação. Nós vamos ver que as figuras de linguagens, elas se classificam em 4 tipos, ou seja, figura de linguagem de palavra ou semântica, figura de linguagem de pensamento ou ideia, figura de linguagem de sintaxe e figura de linguagem de som. Nós vamos ver nos slides agora essas figuras de linguagem. Aqui nós podemos ver o conceito de figura de linguagem. Figura de linguagem são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-las mais bonita. A figura de linguagem, como eu falei, elas estão divididas em figura de linguagem de palavra ou semântica. O que são figuras de semânticas ou de palavras? Estão associadas ao significado das palavras. Figuras de pensamento trabalham com a combinação de ideias e pensamentos. Figura de linguagem de sintaxe ou construção interfere na estrutura gramatical da frase. Figura de linguagem de som ou harmonia estão associadas às sonoridades da palavra. Como vocês podem ver, não é difícil esse conteúdo, porque nós já usamos a figura de linguagem quando a gente quer enfatizar aquilo que nós estamos sentindo, estamos realizando, estamos presenciando. Quem de vocês não já falou: "Ixi, estou morrendo de frio"? Quem de vocês não já falou: "Embarquei na Novo Horizonte às 9 horas"? Você é bonita como uma flor, ou você é uma flor. Quando vocês falam isso, vocês estão usando figuras de linguagem. Como é muito extenso esse conteúdo, nós vamos dividi-los em 4 aulas. Na aula de hoje, nós vamos ver figuras de linguagem. A primeira figura de linguagem é a metáfora. Nós vamos ver aqui a metáfora. O que é metáfora? Metáfora representa uma comparação de palavras com significados diferentes, cujo termo comparativo fica subentendido, ou seja, não fica escrito na frase. Vamos ver esse quadrinho? Olha o quadrinho aqui. Nós temos aqui: fala uma coisa romântica. O amado perguntou à amada, ou cobrou, né? Fala uma coisa bonita. Aí ele respondeu: meu amor é uma caravana de rosas, viajando num deserto inefável de paixão. Muito bonito isso aqui. Aí ela respondeu: uau, agora traduz. Aí você está querendo demais. Na verdade, a fala do amado, ele falou muito bonito. Ele usou uma metáfora. Onde está a metáfora, professor? Está nessa frase. Você pode até copiar no seu caderno. Meu amor é uma caravana de rosas. Houve a comparação de 2 termos com significados diferentes: amor e caravana de rosas. Olha aí. Só que não tem a palavrinha como, ou seja, a conjunção comparativa ficou implícita, subentendida.
Vamos ver agora a próxima figura de linguagem de palavras chamada comparação. O que é comparação? Comparação é quando você compara dois termos com significado diferente. Agora, diferente da metáfora, o termo comparativo, ou seja, a conjunção comparativa fica explícita. Professor, quais são as conjunções comparativas? Como, assim, tal qual. Como é fácil? Vamos ver agora. Vamos ver aqui o termo. Cresci até mais aqui, ficou melhor, né, pessoal? Então vamos. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como a flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre? Em seguida, ela tornou cobrar do amado. O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Entendi. Vamos agora identificar nessas falas a comparação. Você não sabe que o amor é como uma flor? A comparação está aqui, ó. O amor é como uma flor. Houve a comparação de dois termos com significados diferentes. Quais são os dois termos? Amor, uma flor. E a conjunção comparativa, o termo comparativo, não está implícito. Ao contrário, está escrito, está explícito. O amor é como uma flor. No segundo quadrinho da Amada, nós temos o amor é como o motor do carro. Aqui, o amor foi comparado com outro termo de significado diferente, motor do carro. E olha a conjunção. Então, toda vez que eu pegar duas palavras com significados diferentes, dois termos de significado diferente, e comparar e escrever a conjunção, eu não fiz uma metáfora, eu fiz uma comparação. A próxima figura de linguagem é metonímia. Professor, o que é metonímia? É a transposição de significados considerando a parte pelo todo, autor pela obra, conteúdo pelo recipiente e assim por diante. Quem de vocês não já falou, olha, eu gosto de Machado? Você está falando que gosta das obras de Machado de Assis. No exemplo que eu coloquei aqui, nós temos costumava ler Shakespeare. Na verdade, a pessoa não lê Shakespeare, a pessoa lê as obras de Shakespeare. Então, o que é que houve aqui? Que figura de linguagem que aconteceu aqui? Aconteceu uma metonímia. Houve o que? A substituição do autor Shakespeare pelas obras. Vamos no quadrinho aqui. Dá para vocês perceberem aqui, ó. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O outro personagem virou as costas. O meu pai só tem um boi, mas ele tá inteirinho. Vamos analisar onde aconteceu a metonímia. A metonímia aconteceu aqui, ó. Meu pai tem 800 cabeças de gado. Houve o que? A troca de cabeça pelo todo, ou seja, a parte cabeça pelo todo. Meus queridos alunos e alunas, essa figura de linguagem é muito interessante. Ela é
interessante e nós usamos às vezes sem saber, né? Opa, eu gosto de Amado Batista, ó, eu ouço Amado Batista. Na verdade, você não ouve Amado Batista, você ouve as músicas de Amado Batista, tá? Vamos para a próxima figura de linguagem. A próxima figura de linguagem chama catacrese. Interessante aqui essa figura de linguagem. O que é que representa a catacrese? Catacrese representa o emprego de uma palavra imprópria, por não existir outra mais específica. Você, eu, todos nós falamos, ó, meu pai embarcou na Novo Horizonte, meu pai embarcou para Salvador, ele embarcou na rodoviária não tem barco. Deu para entender aí? Então, não existe uma palavra específica para nominar a ação de entrar no ônibus, entrar no avião. Por falta dessa palavra, você usa uma figura de linguagem e usa o que? Uma palavra imprópria. Toda vez que você usar uma palavra por falta de outra, você está usando uma figura de linguagem chamada catacrese. Vamos ver aqui o quadril. O Senhor poderia me ajudar? Estou meio perdida. Opa! Quem é que está perdida? Uma bala está perdida. A bala está perdida. Então, não existe uma palavra... Epa, cobriu. Não existe uma palavra mais específica para... Não existe uma palavra, desculpa aí, pessoal. Não existe uma palavra específica para nominar bala que não tem direção. Toda vez que alguém atira, por exemplo, num rato e não pega no rato, a bala passa do rato e mata um gato, essa bala é perdida, porque a bala teve a direção do rato e pegou no gato. Então, bala perdida é uma catacrese. Por quê? Porque não existe uma palavra mais específica para nomear essa ação. Entendeu? Catacrese, ficou tranquilo? Catacrese é o emprego de uma palavra imprópria por não existir uma mais específica. Vamos para a próxima figura de linguagem. Voltando, sinestesia. Meus queridos alunos, essa figura de linguagem eu gosto muito. Sinestesia. Professor, o que é sinestesia? É a associação de sensações de órgãos do sentido diferente. Aí eu pergunto a vocês, questão de ciências, quais são os órgãos do sentido? Visão, audição, paladar e tato. São 5. Toda vez que eu construir uma frase que tem associação de sensações de órgãos do sentido diferente, eu estou construindo uma figura de linguagem chamada sinestesia. Então, veja bem, vamos dar uma olhadinha nesse quadrinho. E foi então que ela me deu aquele olhar frio dela. Vamos analisar esse quadrinho? Olhar frio. A figura de linguagem está aqui. Olhar frio. Olhar vem de que órgão do sentido? Visão. Frio vem de que órgão do sentido? Tato. Então, nessa frase
tem uma figura de linguagem chamada sinestesia. Por quê? Porque associou visão, olhar e tato, frio. Continuando a leitura. Nossa, quanto tempo que eu não ouvia alguém usar uma sinestesia. Não tinha nada a ver com sino, não. Era puro desprezo mesmo. Que, aliás, parecia demais com esse olhar que você me deu agora. Meus queridos alunos, nas outras frases, nós não temos sinestesia. Vou repetir aqui, para ficar bem tranquilo para nós. Sinestesia é a associação de sensações de órgãos do sentido diferente. Quando eu digo assim para vocês, tuas palavras são doces, ou melhor, suas palavras são doces ao meu ouvido. O que é que eu fiz aqui? Suas palavras, ouvir, doce, paladar, tranquilo, sinestesia. Repetindo aqui no quadrinho aqui, nesse quadrinho aqui, olhar frio. Deu para entender agora, depois da explicação do professor? Olhar frio, olhar visão, frio tato. Legal? Vamos para a próxima. Legal aqui. Próxima figura de linguagem é perífrase, também chamada de antonomasia. Vamos esquecer esse nome, apesar que a gente tem que entender ele, antonomasia, mas um nome mais simples, perífrase. Professor, o que é perífrase? É a substituição de uma ou mais palavras por outra que a identifique. Vamos ao exemplo. O rugido do rei das selvas é ouvido a uma distância de 8 quilômetros. Aonde é que está a perífrase? O rugido do rei das selvas. Quando eu falo rei das selvas, eu estou falando do macaco? Eu estou falando da onça? Eu estou falando do leão. Então, perífrase é a substituição de uma ou mais palavras por outra ou outras que a identifique. Rei das selvas está substituindo leão. Vamos para aqui o quadrinho da tirinha. Ou pode deixar esse guarda-chuva porque lá embaixo é que é a terra da garoa. Se caso caísse na prova isso aqui, numa avaliação, no Enem, qual é a expressão que caracteriza aí a perífrase? Vou ler novamente. Pode deixar esse guarda-chuva, porque ali embaixo é que é a terra da garoa. A perífrase, meus amigos, meus alunos, é terra da garoa. Terra da garoa aqui está substituindo a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é conhecida como a terra da garoa. Então, o autor dessa frase, em vez de escrever dessa forma, ou pode deixar esse guarda-chuva, porque ali embaixo é que é São Paulo. Ele botou terra da garoa. Então, terra da garoa substituiu o que? Substituiu a palavra São Paulo. Meus amigos, minhas alunas, essa foi uma aula de figura de linguagem. Figura de linguagem essa denominada de figura de palavra ou semântica. Como vocês viram na aula, são 6 figuras de palavra.
Vamos recordar? Metáfora, comparação, metonímia, catacrese, sinestesia e a última, perífrase. Tranquilo? Boa sorte e sucesso nos estudos.